convido vocês, irmãos, a caminharem com a gente nessa série de ministrações Vida na Vida. E o meu primeiro objetivo aqui irmãos, como eu quero que vocês entendam isso em nome de Jesus. Eu oro para que isso aconteça. E o texto base para essa ministração fica em Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Lucas, capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Glória a Deus, aleluia. Lucas 10, do versículo 38 ao 42. O tema dessa ministração é essa: uma coisa só é necessária. O tema da ministração hoje é: uma coisa só é necessária. Diz assim o texto bíblico. Versículo 38. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-se em sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou-se de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha a servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você ainda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E essa não lhe será tirada. Irmãos, escute bem o que eu vou falar aqui para vocês. Deus tem chamado cada um de vocês. Amém? Eu vou falar de novo e eu quero que vocês digam amém. Deus tem chamado cada um de vocês. Isso é muito lindo, irmãos. Deus tem chamado cada um de vocês. E a Bíblia vai nos levar a compreender esse compromisso de ser cristão. De muitas das vezes ter que abandonar tudo, né, Nel? Para servir a Jesus. De largar os nossos conceitos, as nossas verdades antigas, porque ser cristão tem muito essa base de agora não vivermos mais para nós mesmos. E ser cristão é ter uma renúncia mesmo, Caio. Muita coisa que era os nossos deuses, que nós estávamos seguindo como princípios, quando Deus chega na nossa vida, Deus bagunça tudo e fala: olha, agora eu tenho uma nova conversão para você, um novo caminho para você. E esse caminho vai dedicar muito esforço. Esse caminho vai dedicar muita perseverança. Ser cristão não é algo fácil. E eu tenho certeza que quando Deus chega na nossa vida e Ele transforma quem nós somos, Ele nos dá um propósito. É isso que a Bíblia fala em Efésios, quando Deus Ele nos chama e Ele nos transforma e Ele nos salva para uma boa obra. Então quando Deus nos traz, irmãos, pode ter certeza que Ele tem um propósito para a sua vida. Ele não te joga aí no meio da igreja e fala assim: tenta aí agora viver de acordo com as suas vontades. Não, Ele tem um desígnio para você. Ele tem um propósito estabelecido para a sua vida, individualmente e coletivamente. Deus quer fazer algo na sua vida. E o cristão tem que estar apto a entender isso, que agora está sob uma missão, e ele precisa entender de Deus para onde Deus quer levá-lo. Quais são os seus dons, quais são os seus talentos, o que Deus quer fazer através da vida dele para abençoar a vida de outras pessoas. Deus te chamou para uma vida com propósito. Você não é mais um Zé Ninguém, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Mas, irmãos, antes de eu entrar diretamente nesse tema Vida na Vida, onde a nossa vida tem que estar conectada à vida das outras pessoas, algo é muito mais fundamental aqui. Eu não posso caminhar com vocês dizendo, estimulando vocês a ser uma expressão de Deus para a vida das outras pessoas se eu não falar a respeito disso. E essas 3 primeiras ministrações eu quero trabalhar em cima disso com vocês. O que é necessário.
E ele está dizendo aqui que uma coisa é necessária. E eu quero que o seu coração esteja aberto para isso. Olha, nós estamos falando aqui de Jesus. Uma pessoa, um Deus, um ser humano, que veio viver a vida dele na vida de pecadores. Então, antes de nós sermos uma vida na vida de outra pessoa, nós precisamos entender que nós precisamos ter a nossa vida conectada com a vida de Jesus e a vida de Jesus conectada com a nossa vida. E é isso que os evangelhos vai nos dizer. Um Deus que se despiu, um Deus que se esvaziou para se colocar em semelhante a mim e a você, para ter uma vida dele na nossa vida. Um Deus que não veio como um espectador, Yasmin. Ele veio para servir. Ele veio para se relacionar. Eu não sei se vocês assistiram uma série chamada The Chosen. Quem assistiu? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Levanta a mão. Só nós aqui? Vocês não assistiram? Eu convido vocês a assistir. Está na Netflix. E sabe o que mais me chama a atenção? Não é uma série para você ter base bíblica, nada disso. É uma série que conta alguns contextos de Jesus, que tem alguns conceitos bíblicos e outros não. Eles fogem bastante para dar ar a tudo aquilo. Mas o que mais me impressionou desses 5 capítulos que eu assisti, desses 5 episódios que eu assisti, foi a humanidade de Jesus. É muito bacana. Porque você vai ver Jesus sentando na mesa e brincando com as crianças. Sabe aquele momento da festa onde ele opera um milagre de transformar água em vinho? A Bíblia relata ali que ele opera, mas não mostra os relacionamentos dele. E essa série é legal e é bacana, que vai mostrando um contexto, Jesus brincando, zoando algumas pessoas que estão lá, que não conseguiam dançar porque tinha o joelho, o calcanhar zoado, ele sentando com as crianças e brincando com algumas coisas. E parece que quando a gente lê a Bíblia, a gente não consegue enxergar a humanidade de Jesus. O Jesus que era um carpinteiro, o Jesus que era uma pessoa que tinha sentimentos, que pensava. Nós, talvez, hoje ainda enxergamos Deus não como uma pessoa. Nós não enxergamos Jesus como uma pessoa. Falamos, compreendemos, mas não sentimos que Jesus é uma pessoa. Que Jesus tem sentimentos. Que Jesus quer se relacionar conosco. É óbvio que nós não vimos Ele. Mas pela fé, a Bíblia nos ensina a entender que a forma como nós nos relacionamos com Jesus tem que ser uma forma afetiva como nós nos relacionamos com as outras pessoas. E The Chosen, ele vem trazer esse ar de Jesus, sabe? Simplesmente sendo Jesus como ser humano também. Sabe, a parte que mais me chama a atenção é essa, quando ele tira tempo para conversar com as crianças. Enquanto os discípulos estavam esperando Jesus ser, nossa, magnânimo, grande, fazer grandes efeitos, estava lá ele brincando com as crianças de pega-pega, fazendo uns jogos com as crianças, os discípulos só esperando Jesus fazer alguma coisa, mas só Jesus estava curtindo o tempo, agraciando a vida. Jesus estava apreciando a vida das crianças. E parece que nós não conseguimos enxergar um Jesus que aprecia a nossa vida, aprecia o nosso tempo, aprecia os nossos momentos. Parece que nós conseguimos só enxergar Jesus nesse tempo, né? Agora Jesus está presente aqui. Agora Jesus vai falar comigo, como se os outros tempos, as outras áreas da nossa vida, Jesus não quisesse apreciar isso comigo. E esse texto vai dizer exatamente mais um momento que Jesus se assenta para se relacionar com outra pessoa. Eu quero que vocês, nesse contexto de The Chosen, vida na vida de Jesus com outras pessoas, você pense a respeito sobre isso. E é isso que Jesus faz. Jesus agora já realizou vários milagres. Jesus já se apresenta como grande profeta, como grande Messias, e a multidão o seguia. Ele já tinha formado aqui os seus 12 discípulos. E ele resolve passar numa pacata cidade. Um pequeno bairro. A Bíblia fala que é uma pequena aldeia, chamada Betânia. E assim diz os 2 primeiros versículos. Quando eles seguiam viagem, depois de Jesus ter pregado, anunciado o Evangelho lá em Israel, eles vão para a aldeia em Betânia. E certa mulher que ouviu falar de Jesus, que ouviu a fama de Jesus, que ouviu Jesus fazendo muitas coisas da hora, falou, não vou perder essa oportunidade. Quando Jesus chegar aqui, eu vou hospedar ele na minha casa. E é isso que Marta faz. Marta hospeda Jesus em sua casa.
E a gente pode ler na Bíblia que é uma tradição cultural judaica de sempre receber os profetas em sua casa, tratar bem os profetas. Então os profetas, quando chegavam na cidade, todo mundo queria hospedar os profetas, queriam tratar eles bem, queriam colocar ele na melhor cama, colocar a melhor comida na mesa, tratar muito bem, porque fazia parte da cultura judaica. E dentro desses princípios, qual era a função da mulher? A função da mulher era fazer a melhor comida. Deixar na mesa a melhor bebida. E deixar na mesa o profeta satisfeito. Olha, a minha casa agora é a sua casa. Fique na melhor cama, faça o que você quiser aqui, se sinta em casa. Marta é uma pessoa hospitaleira nesse sentido. Ela prepara a casa para receber o seu mestre. Ela acreditava, ela cria verdadeiramente no que ela ouviu falar. O Messias, o Salvador do mundo chegou. Receber ele em casa é a melhor coisa que a gente pode fazer. E ela fez isso com muita alegria. A Bíblia vai dizer isso nos primeiros versículos. Vai dizer que Marta hospeda Jesus em sua casa. E diz isso no versículo 38. Espera aí. No versículo 39, desculpa. No versículo 38. Quando Jesus chegou, entrou nessa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou Jesus em sua casa. E isso é muito importante, porque Marta é uma pessoa que tinha fé em Jesus. Marta era uma pessoa que queria servir Jesus de uma forma bela e maravilhosa. Marta cria tanto que Jesus era o Messias, que ela estava preocupada como ia receber Jesus. Como ela ia receber Jesus? E é tão interessante isso porque, além desse costume de receber bem o profeta, de receber bem o mestre, Marta, ela queria colocar diante de Jesus o seu melhor. O seu melhor. A preocupação de Marta era algo genuíno também. Ela não se agitava para as coisas ruins nesse sentido aqui. A agitação de Marta, a preocupação de Marta era dar o melhor para Jesus. Era oferecer o melhor sacrifício para Jesus. Por isso, servir Jesus muito bem importava para ela. Servir Jesus muito bem importava para Marta. Ela acomodou Jesus e muito mais do que isso. Ela acomodou os discípulos de Jesus. Então pensa a casa cheia. Eu não sei o tamanho da casa de Marta, mas no mínimo ali eram 12, mais Jesus, mais o seu irmão Lázaro e mais a irmã dela Maria. Então ela estava servindo ali 14 pessoas na casa dela. E uma correria danada. Imagina você quando recebe alguém na sua casa. Receber já o pastor já é uma coisinha mais tranquila, né? Mas imagina quando vai o pastor e o de casa em casa, tudo lá para sua casa. Vai os 12 discípulos aqui dessa igreja, vai tudo lá. Aí você tem que receber bem, tem que pensar na quantidade. Será que a casa está limpa? Deixa eu varrer aqui. Aí joga algumas coisas para debaixo do tapete. Aí vai fazendo ali o que dá na hora para poder receber bem. Para dizer que pelo menos naquele dia a casa está limpa. Para receber bem. E fica aquele ar de preocupação. Será que eles estão gostando? Será que eu recebi muito bem? E no final sempre tem aquela, né? Gente, desculpa qualquer coisa aí, viu? Nós tentamos fazer o melhor, mas nós sempre falamos, não sei, né, se o pastor gostou, se o pessoal veio aqui gostou, mas a gente quer tratar bem e servir faz parte do amor e da adoração. Então, olha que interessante isso aqui. Marta era uma pessoa que cria muito em Jesus. E ela queria deixar um ambiente muito bacana. Um ambiente que Jesus se sentisse bem. Que sentisse amado. Que sentisse acolhido dentro da sua casa. Marta foi uma boa hospitaleira nesse sentido. Mas olha como é interessante como os próximos versículos se discorrem. Isso é muito importante. Nesse ambiente de serviço, onde Marta estava na cozinha, preparando as coisas para Jesus, uma coisa inusitada acontece. A sua outra irmã. E o versículo 39 diz isso aí, vocês estão me acompanhando? Diz que quando ela hospedou e servia Jesus, Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Olha só que interessante. Segundo a cultura judaica, esse era o lugar da mulher, na cozinha. A mulher era proibida de entrar no templo, de entrar nas sinagogas,
para aprender os ensinos da Torá. Só os homens entravam, só os homens podiam se assentar entre os escribas, os fariseus e ter o ensinamento. A mulher aprendia do seu próprio pai em casa ou do seu próprio marido. Ela não podia entrar para questionar, para entrar. Olha o que Maria faz. Maria quebra o protocolo. Maria, ao invés de estar na cozinha servindo, segundo a cultura, o que ela faz quando chega Jesus? Ela vai logo aos pés de Jesus. Coisa íntima também. Gente, olha aquele tempo. Hoje é meio complicado aceitar também, né? Imagina um profeta chega e está lá, você lá nos pés dele, assim, querendo ouvir o que ele está falando. Era isso que Maria foi fazer. Maria em nenhum momento ligou para as suas obrigações. Maria simplesmente queria conhecê-lo. Olha que aspecto interessante aqui. Duas irmãs que ouviram a mesma informação. O Messias está aí. O Senhor, o Salvador. O profeta de Israel. Aquele que vai trazer paz para o seu povo. Uma, de uma forma empolgada, quer servi-lo. Quer adorar ele através do serviço. A outra não quer mais só conhecê-lo de ouvir falar. Quer estar aos pés dele para conhecer pessoalmente. E é isso que Marta ela faz. Marta, ela não se importa com a questão da cultura. Marta agora tem deleite no próprio Jesus, mais do que em servi-lo. Gente, isso aqui é um contraponto muito importante. Marta tem mais prazer de conhecer Jesus do que prazer em tentar servir Ele. Ou desculpa, Maria. Onde nós temos tentado encontrar prazer no Senhor? Essa é a primeira pergunta que eu faço aos nossos corações. Como nós temos tentado encontrar prazer no Senhor? Será que o Senhor Jesus é só essa pessoa que nós ouvimos falar? E que agora, como um Deus bom que Ele é, nós tentamos servi-lo, mas ainda parece que é um Deus que nós servimos que está longe de nós. Porque para Marta, o importante era servir Jesus. Mas para Maria, o mais importante era conhecer Jesus. E é isso que nós precisamos pensar. Warner Wiersbe diz assim: o que fazemos com Cristo é muito mais do que aquilo o que fazemos para Cristo. O que fazemos com Cristo é muito mais importante do que fazemos para Cristo. Olha só que interessante isso aqui, isso mexeu muito comigo. O que você faz com Cristo durante a sua semana? Do que talvez algo que você faça para Ele durante a sua semana? Existe esse relacionamento muito profundo, né, que a gente chama de casamento, que para muitos é uma bênção, mas para outros é uma desgraça, né? A constituição familiar hoje, dependendo do relacionamento que você tem, ninguém acredita mais que é uma constituição dada por Deus e é uma bênção. Mas olha só, porque muitos casamentos hoje têm se acabado? Porque muitos homens hoje pensam que trabalhar fora, trazer coisas para dentro de casa, é trabalhar para a esposa, do que entender que estar com ela é muito mais importante. E vice-versa. Ou para pais com seus filhos, né? Quantos pais hoje nessa cultura que a gente vive dizendo que está dando o melhor para os filhos? O que é o melhor? Melhor escola, os melhores vestimentos. Então ele está trabalhando para o seu filho. Mas ele não vive com o seu filho. Então nós gastamos a nossa vida para alguém. No sentido do quê? Não, eu dou o melhor para o meu filho. Eu dou o melhor para minha esposa. Ela não trabalha, ou ela trabalha, sei lá o quê. Olha aí, ela come do bom e do melhor, ela se veste. Mas aí se você for perguntar para um filho, se você perguntar para uma esposa, o que verdadeiramente ela queria era a presença do pai.
Era estar com o pai, às vezes, fazendo coisas tão simples e tão banais, mas que a outra pessoa ia sentir muito mais feliz. Esses dias eu estava conversando com o Pablo, né? E o Pablo estava falando, papai, eu quero aprender a pregar o evangelho lá na minha escola, mas às vezes eu fico tímido, com vergonha. Eu falei, não, filho, é assim mesmo. A gente vai melhorando, vou te dando umas dicas aqui, você vai pegando alguns pontos e você vai falando de Jesus. E eu falei para ele, uma das formas melhores que nós temos para falar do evangelho é quando alguém conta uma desgraça na sua vida. E ele contou para mim, do amigo dele, um dos melhores amigos dele, que tipo é muito triste, muito vazio, porque ele fica em casa o dia inteiro jogando videogame, o dia inteiro sozinho, isolado, porque os pais não dão atenção para eles. Não gastam tempo ouvindo, não tem olho no olho, não tem relacionamento, não tem abraço, não tem cheiro, não tem afeto. Mas ele tem tudo que uma criança quer, videogame, dinheiro para gastar na escola, e faz tudo, está estudando uma boa escola, mas é uma criança de 12, 13 anos que está entrando numa depressão, porque os pais acham que estão dando tudo para ele. Mas o que é mais necessário, o que importa verdadeiramente, falta em seu lar. Agora minha pergunta para nós é o quê? Como é importante ir de casa em casa. Como é importante estar na oração de quarta-feira. Como é importante estar aqui domingo. Como é importante entender que nós temos que pregar o evangelho e ir e anunciar e renunciar. Isso é importante, irmão, mas fazer isso longe de Jesus, fazer isso e não entender o que é mais importante, de estar aos pés do Senhor. O que Marta estava fazendo era algo bom e genuíno. Daqui a 3 ministrações nós vamos chegar no ponto de Marta que nós devemos assumir. Mas olha o que Maria nos ensina aqui. Maria entende que melhor do que fazer por Jesus é obtê-lo. Irmãos, isso muda tudo. Isso muda tudo o que nós fazemos. Isso muda tudo o que nós sentimos. Nós não podemos fular, entender que Jesus veio aqui para dedicar a vida dele em nós, do que nós acharmos que nós devemos dedicar em primeiro lugar a nossa vida para ele. Vocês estão entendendo? E olha só como Marta fica no versículo 40. Marta se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importa com o fato da minha irmã ter deixado o que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe, venha me ajudar. Então Marta meio que chega com os 2 pés no peito de Jesus, assim, falando, mano, tá tudo errado isso aqui. Porque, logicamente, o que ela está fazendo, ela está profanando, ela não está te adorando, ela não está te servindo. Ela está preguiçosa. Aos olhos de Marta, não fazer nada para Jesus é um pecado. Não. Segundo a nossa cultura, segundo o nosso posicionamento de mulher, o nosso lugar é na cozinha, não na sala de estar com Jesus. Nosso lugar é servindo e não o conhecendo. E ela, na lógica dela, ela fala, não, nós precisamos servir Jesus. A agitação de Marta, eu ia ler aqui e pagou, gente. Olha eu aqui. A agitação de Marta não era para desapontar Jesus. Ela queria tudo perfeito. Ela queria servir da melhor maneira possível. E quantos de nós, irmãos, queremos dar uma boa semana para Jesus? Nós saímos de um culto, nós saímos de uma oração, e a gente sabe aqui, a gente precisa dar o melhor para Jesus. Eu preciso preparar a minha casa, que é o meu coração, e organizar para, quando Jesus vier, ele encontrar tudo arrumadinho, ele encontrar tudo bonitinho, organizado para ele falar, nossa filha, que bacana, hein? Que legal. A nossa consciência sabe muito bem disso. Que durante a semana a gente precisa melhorar, a gente precisa servir a Jesus melhor. Isso é um fato. Mas o que Marta e Maria nos ensina aqui é que servir a Cristo, e Marta estava fazendo isso, se tornou um substituto de ter intimidade com Jesus.
Ela colocou o trabalho para Cristo no lugar da comunhão com Cristo. Então, o Evangelho nos ensina que a mensagem gloriosa que ele nos traz é o quanto eu posso obter de Jesus em comunhão com Ele. A mensagem do Evangelho é Jesus vindo até a nós. A mensagem do Evangelho não é o quanto nós podemos ir até Jesus. E é isso que Jesus ele vem. Ele vem não para encontrar uma casa arrumada, mas ele veio para arrumar a casa. Jesus ele veio para arrumar a nossa casa. Jesus ele sabe quem nós somos. E a gente tenta arrumar do nosso jeito. Pelos nossos esforços, a gente tenta colocar a casa em ordem, mas, irmãos, nós não somos peritos nisso. Em colocar os nossos afetos no lugar correto. Em colocar os nossos sentimentos no lugar correto. Nós precisamos de alguém que sabe fazer uma boa faxina. A gente sabe que nós precisamos de alguém que sabe colocar as coisas no lugar correto. E Jesus ele não veio para encontrar a casa arrumada, ele veio para arrumar a sua casa. Ao invés de nós começarmos a nossa semana diante dos pés de Jesus, nós começamos a nossa semana na cozinha. Ao invés de nós começarmos a nossa semana na sala de estar, aprendendo a contemplar o nosso Mestre, a ter prazer somente nele, a entender o real significado de ter Ele na nossa vida como Senhor, nós tentamos buscá-los através do nosso serviço. No final das contas, nós vivemos uma vida religiosa muitas das vezes. A gente acha que o trabalhar nos aproxima mais de Jesus e nos distancia mais. Nós estamos lá na cozinha, enquanto o Mestre está na sala de estar. E ao invés de nós nos encontrarmos aos pés do nosso Mestre e ouvi-lo, e senti-lo, e contemplá-lo, e achar um prazer inestimável nele, e entender que o nosso valor se encontra no que ele está fazendo dentro de nós, nós ainda tentamos buscar o nosso valor naquilo que a gente pode fazer por ele. Nós estamos mais na cozinha do que na sala de estar. Jesus ele senta para ter comunhão. E não dá para ter comunhão em ambientes diferentes. Não dá para ter comunhão se não tiver olho no olho. Se nós não ouvirmos Ele falar. Para que a gente possa abrir o nosso coração para Ele. E é isso que Maria ela faz. Maria, ela se coloca de uma forma humilde. Ela entende que o Messias está ali. Então ela está aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Jesus porque ela entende a sua miserabilidade. Ela entende o quanto ela é pecadora. Ela entende que antes dela poder servir alguma coisa, ela precisa ser curada. Ela precisa ser tratada. E Jesus está ali para isso. Jesus não está ali para demonstrar o talento que Maria e Marta têm. Jesus está ali porque pessoas precisam ser salvas. E eu e você, nós precisamos ser salvos. Nós precisamos estar aos pés de Jesus e ouvir o grande Messias falar, mas nós precisamos sair muitas das vezes da cozinha. E não é no sentido, irmão, simplesmente de estar fazendo alguma coisa para a igreja, mas é no sentido da vida. Porque é isso que Satanás ele quer. Ele quer que nós vivemos uma vida agitada, cheia de distrações. Eu preciso fazer aquilo. Eu preciso fazer aquilo outro. Hoje eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que dar banho no meu filho, eu tenho que fazer tal tipo de estudo. É uma agitação completa na nossa vida que a gente vive distraído com tantas as coisas, que a gente sempre coloca Jesus de canto. Sempre Jesus é a quarta, quinta opção da nossa vida. Aí a gente acha que vir para uma igreja culto de domingo ou vir para simplesmente uma oração de quarta resolve todos os problemas. O Jesus do The Chosen é o nosso Jesus. O Jesus que quer sentar à mesa quando você está à mesa. O Jesus que quer sentir o seu coração quando está palpitando pelos grandes problemas da vida. O Jesus que quer entender as grandes ansiedades que está dentro de você e Ele quer se comunicar com você de uma forma real e verdadeira. Não uma oração pacata, curta, de um domingo de manhã. Um Jesus que quer fazer parte da sua vida de uma forma completa, irmãos. Jesus que quer entender os detalhes.
Um Jesus que é uma pessoa que quer se envolver completamente com você, não só quando você faz um trabalho para Ele, mas quando você não tem nada para fazer. Nada para estar, Jesus quer estar ali com você. Um Jesus que é Senhor o tempo todo, que você tem que conversar com Ele. Não com um Deus que está a 1 milhão de quilômetros de distância com você, mas um Deus que você sabe que está presente com você o tempo todo. Ah, irmãos, se nós compreendêssemos o quanto nós precisamos contemplar Jesus como Marta. O quanto nós precisamos entender que Jesus está aí, agora. E o nosso coração se distancia de Jesus, porque nós achamos que Ele está mais perto quando nós dobramos o nosso joelho. Ou quando nós levantamos uma música. Ou que Jesus está mais perto quando nós colocamos uma pregação. O Jesus que nos salvou, o Jesus que é o Senhor da nossa vida, é o mesmo Jesus que parou para sentar à mesa com seus discípulos simplesmente para comer. É o mesmo Jesus que apresenta para uma mulher que tinha 5 maridos, e ele chega cansado, como um ser humano chega cansado depois de uma caminhada muito grande, e pede água para aquela mulher para beber. E aquela mulher vai servir ele, e ele começa a contar sobre quem verdadeiramente ele é, porque ela fica espantada, porque um samaritano antigamente não conversava com um judeu, no sentido das suas tradições. E ele chega para ela e fala assim, olha, se você verdadeiramente soubesse quem eu sou, você não tiraria a água do poço para me dar, mas você pediria a água que eu tenho para te dar. Você entende isso? Quando a gente entende verdadeiramente quem é Jesus, a gente não tenta tirar água para dar para Jesus, mas a gente quer se saciar de quem Jesus é. E é isso que mais verdadeiramente importa. Vocês estão me entendendo até aqui? Nós precisamos entender como muitas das vezes nós somos iguais a Marta. Precisamos tratar Jesus como se nós estivéssemos na cozinha. Ao invés de sentar com Jesus e conhecer, e como o apóstolo Paulo diz, prosseguir em conhecer. A Bíblia fala também no versículo 40 em diante que Marta estava muito ocupada com os seus serviços, cheias de distrações, tirando o foco das coisas que verdadeiramente mais importam, e é isso que Satanás quer mais uma vez, o diabo quer tirar o seu foco de Jesus. Tirar o seu foco de Jesus. Mas o apóstolo Paulo vai ensinar em Filipenses, capítulo 4, do versículo 6 e versículo 7, olha o que ele diz para Filipenses. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus, com uma conversa suave a Ele. Pelas orações que vocês fazem, pelas súplicas que vocês fazem, tudo isso em ação de graça. E só assim vocês terão uma paz que excede qualquer tipo de entendimento. E Deus assim guardará o coração de vocês. Ou quem é que vai guardar, irmãos? Ou quem é que vai limpar? Ou quem é que vai organizar os seus sentimentos? É Deus. Repito, não fiquem preocupados com coisa alguma. Ou seja, pare, irmão, um pouco. Gente, qual é a rotina de vocês? Com tantas distrações a gente gasta a nossa vida tentando arrumar a nossa casa, colocar tudo em ordem. Ele está dizendo, gente, não fiquem preocupados, mas em tudo, conversem com Jesus, bate um diálogo com Ele. Poxa, coloca seu coração na mesa, fale a bagunça que está, os seus sentimentos, o seu coração, se despida e coloque diante dEle tudo o que está acontecendo. E façam isso tudo com ação de graça. Sabe o que significa ação de graça aqui? É quando uma pessoa ia fazer uma festa e agradecia a Deus por tudo que Ele era. Por tudo que Ele era. Quando nós entregamos diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas, Ele está dizendo, façam isso com sentimento de agradecimento. Sabendo que agradecer a Deus é muito mais do que servir a Ele, mas entender quem Ele é para nós. Ele está dizendo, façam isso com o coração contente, sabendo que Deus está ouvindo vocês. Sabendo que Deus é o Senhor que vai arrumar a sua casa. Aí sim, quando vocês entenderem isso, a paz que excede todo tipo de entendimento vai invadir o seu coração.
Ô irmãos, quantos de nós oramos a Deus com o pé no peito? Mas Senhor, eu estou fazendo isso. Mas Senhor, eu estou jejuando. Mas Senhor, eu estou orando. Mas Senhor, eu estou indo na sua casa. Mas Senhor, o Senhor sabe como a minha família. Mas Senhor, mas Senhor, mas Senhor. Nós colocamos diante de Deus os nossos afazeres. Enquanto Deus está falando, contemple quem eu sou. Eu sou o Deus soberano sobre todas as coisas. Nada escapa das minhas vontades. Eu estou acima de qualquer problema e situação. Eu sou Deus Criador. Deus está falando, entregue tudo a mim. Ele está falando, entregue tudo. Tudo nas mãos dele. A gente quer guardar alguma coisinha para a gente. A gente quer ter o controle de algumas coisas da nossa. Ele está falando, entregue tudo nas minhas mãos. Ele está falando, assim como eu me esvaziei, eu quero que você se esvazie. Tira a sua justiça própria. Tira o seu domínio de querer ter o controle de todas as coisas, de ser o dono da razão, de achar que todas as coisas têm que acontecer do seu jeito. Entregue tudo a mim e simplesmente me agradeça. Seja grato. E aí sim, Deus vai arrumar a casa, o nosso coração, colocando uma paz que excede todo entendimento. Ele diz, assim eu vou guardar o seu coração. E a mente de vocês, que agora vão estar em Cristo Jesus. A agitação de Marta, meus irmãos, afastava eles de Jesus, ela de Jesus. Será que a agitação da sua vida não tem te afastado de Jesus? Será que as preocupações que você tem colocado diante das necessidades tem tomado o lugar de Jesus? Será que nessa vida que nós chamamos de cozinha, você está lá agitada, preocupado com seus afazeres, e tem que ser isso, ai meu futuro, ai minhas dívidas, ai não sei o quê. E isso tem te colocado longe de estar aos pés de Jesus, de contemplar o verdadeiro Senhor da sua vida. Muitas preocupações, irmãos, podem revelar como o nosso coração está distante do nosso Senhor, mesmo vivendo uma vida em serviço a Ele. Mesmo vivendo um serviço a Ele, as preocupações podem revelar como o nosso coração está distante de Deus. Ele está dizendo, aos meus pés, eu vou arrumar a bagunça do seu coração. Aos meus pés, eu vou colocar a casa em ordem. Sou eu que vou colocar. Sou eu que vou arrumar. Em mim está a graça de você viver nessa bagunça diária, das coisas não funcionarem do jeito que você quer, do dinheiro muitas das vezes não dá para organizar tudo aquilo que você gostaria de organizar. Eu sou o Senhor, que quando você coloca o seu coração em mim, eu sou soberano e poderoso para realizar muito mais do que você pode imaginar. Saia da cozinha, vem para a sala, vem me conhecer, vem colocar seu coração em mim. Esteja só em mim. Deixa eu organizar a sua casa. Deixa eu cuidar do seu lar, da sua família, das dificuldades. Irmãos, Deus tem um chamado hoje para Ele ser o principal motivo do nosso dia. Para Ele ser a principal circunstância para que nós acordamos. Por que nós respiramos. Não são as tarefas. Não são as nossas responsabilidades e obrigação. Jesus está chegando aí. Jesus está se colocando ao nosso dispor. E como é que nós vamos receber Ele na nossa casa? Olha, Marta, não vai para a cozinha. Não vai se preocupar. Viva uma vida em conhecer Jesus, a estar aos pés de Jesus. Maior do que a nossa teologia, maior do que os nossos ensinos, é ter um relacionamento, uma intimidade profunda com o nosso Mestre. É conhecer Jesus e viver uma vida em conseguir e aplicar a nossa vida em conhecer Jesus. O Evangelho é a mensagem sobre o quanto nós podemos e necessitamos obter mais de Jesus, e não o quanto nós podemos servir a Ele.
É sobre valorizar mais a presença de Jesus do que o trabalho por Ele. Isso moldará também o quanto nós precisamos mais valorizar a vida do outro do que o serviço ao outro. Somente, irmãos, quando nós tivermos um relacionamento íntimo com Jesus, nós vamos ter um coração disposto a valorizar a vida do outro. Valorizar mais o irmão e a presença dele do que servir ele com alguma coisa. Sabe, é valorizar mais a vida do que o serviço. É valorizar mais o que o irmão é do que eu posso oferecer para ele. Sabe, quantos de nós servimos a igreja, mas não valorizamos o próximo? Não existe um verdadeiro sentimento e afeto por aqueles que estão conosco. Ah, isso eu trabalho. Ah, o que precisa ser feito, eu faço. Ah, o que precisa ser colocado? Não, eu estou ali, eu faço. Ah, sei lá o que? Eu faço. Não valorizar não é só estar longe. Às vezes é estar longe e só obedecer do que simplesmente ter relacionamento. E a palavra de Deus para a nossa vida é hoje. É muito mais do que obedecer, é prosseguir em conhecer Ele. Porque talvez a sua obediência, no crivo do seu coração, é só um ato religioso de um medo de não ser salvo. De um medo de tipo, ai, Deus pode tirar alguma coisa da minha vida. Ah, então estou ali, fazendo, mas fazendo para um Deus que você não conhece. E é isso que Marta pode oferecer. Marta pode nos oferecer uma vida de devoção a Deus, no sentido do trabalho, mas não de devoção e adoração na intimidade que nós precisamos ter com Ele. Enquanto Maria mostra ao contrário, que a coisa que mais importa, Magdiel, é o quanto nós conhecemos Jesus de verdade. É o quanto Ele é real para a nossa vida. O quanto Ele não é só um Deus de faz de conta. Um Deus que só está na Bíblia, mas não está no nosso coração. Um Deus que está na nossa mente por conhecimento, mas Ele não tem organizado a nossa casa, que é o nosso coração. Um Deus que só nós conhecemos, que só ouvimos falar, mas nunca chegou na nossa casa para organizar as coisas. Nós precisamos entender o quanto Marta e Maria é importante para a nossa vida. E o quanto nós precisamos entender a importância de Marta, mas o quanto nós precisamos entender que nós precisamos ter a devoção e a adoração que Maria teve de estar aos pés de Jesus. O quanto a sua vida é uma adoração, irmã. O quanto a sua vida é uma adoração para Jesus, irmã. O quanto existe um coração disposto a conhecê-lo, a desejá-lo, a estar perto dele, a ser a coisa mais preciosa do seu dia de estar com Jesus. E Jesus termina dizendo no versículo 41, respondendo para Marta: mas o Senhor respondeu: Marta, 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 você ainda está inquieta, se preocupando com tantas coisas, mas uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. E isso dela ninguém pode tirar. Irmãos, eu quero terminar aqui. Eu quero terminar por aqui, exortando o coração de vocês. Porque no final das contas, quando a nossa vida acabar, quando Jesus voltar, ou quando a nossa vida seguir para os dias finais, uma coisa só vai fazer sentido. Para mim, para você e para qualquer pessoa dessa terra. Uma coisa só vai fazer sentido. A nossa vida com Jesus. Não é a nossa vida para Jesus, mas a nossa vida com Jesus. Por que eu digo isso? Porque nos últimos dias, a Bíblia diz, em Mateus capítulo 7, versículo 28 em diante, que muitos nos últimos dias vão chegar diante de Deus e vão falar: Senhor, em Teu nome eu profetizei. Em Teu nome eu fiz
curas, prodígios e maravilhas. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu congreguei numa igreja chamada Mactube. Eu estava lá, eu dei minhas ofertas. Em teu nome eu participei do encontro de mulheres. Em teu nome, eu fiz tal tipo de atividade. Em teu nome, Jesus, eu fui indo de casa em casa. Ele vai dizer claramente: fique longe de mim, porque eu nunca conheci vocês. Porque é muito mais do que o fazer para o Senhor, é conhecê-lo. Irmão, então você está dizendo que fazer para Jesus não adianta nada? Não é nada disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que antes da gente ir para a cozinha, a gente tem que entender quem a gente é na sala de estar. Eu estou dizendo que antes de fazer o que Marta, gloriosamente, de uma forma abençoadora, estava fazendo, nós precisamos entender quem nós somos em Jesus. Porque o Evangelho é simplesmente a resposta que nós somos de Jesus para a vida das outras pessoas. E não ao contrário. Nós não damos uma resposta fazendo. Nós damos uma resposta sendo. E quem é você? A gente tenta tantas vezes mascarar, irmãos, uma vida para Jesus através de trabalho. Não é isso que Jesus quer. Jesus quer curar o nosso coração. Eu estava conversando com um amigo esses dias que ele falou: irmão, eu quero ganhar muita gente para Jesus. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero ganhar almas para o Senhor. Eu falei: irmão, isso é genuíno. Glória a Deus por isso. Mas olha, Jesus não salvou você para você ganhar outras pessoas para Jesus. Jesus trouxe você para perto dele para salvar simplesmente você. Então seja uma resposta de quem você é na sala de estar quando você for para a cozinha e não ao contrário. Então acalme o seu coração. Seja salvo dia após dia pelo Deus que tem sentado na mesa com você e falado assim: tem um tempo comigo. Um dia uma mulher foi lavar os pés de Jesus e os discípulos falaram: que absurdo! Por que é que você não vendeu e deu aos pobres? Olha o que Jesus responde. Jesus fala assim: vocês sempre têm com os pobres, mas comigo, vocês pouco têm. Jesus, como ser humano, estava dizendo: irmãos, eu estou aqui, tem um relacionamento comigo. Me trate como uma pessoa que quer viver dia após dia do seu lado. Estar com pobres é um mandamento, mas estar com Jesus é questão de vida. Estar com os pobres é questão de obediência. Mas estar com Jesus é questão de ser transformado verdadeiramente. Porque no final das contas, o que verdadeiramente importa é o quanto nós estamos seguindo a Jesus. E o apóstolo Paulo, e eu termino com esses versículos, em Filipenses capítulo 3, versículo 8 ao 10, ele diz: na verdade, irmãos, olha o que ele diz, irmãos: na verdade, considero tudo como perda. Por que ele considera tudo como perda? Olha o que ele diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Ele não considera tudo como perda para ganhar outra coisa no ministério. Ele não considera tudo como perda, Madian, para assumir um cargo de pastor, para assumir uma liderança não sei do que, para assumir outro trabalho. Não, ele considera tudo como perda porque Cristo é suficiente para ele. Ele considera tudo perda porque conhecer Jesus foi a coisa que mais mudou a vida dele. Ele considera tudo como perda porque estar em Cristo é tudo que ele precisa, nada mais importa. E olha o que ele diz: porque agora eu estou na sublimidade de conhecer Jesus, o meu Senhor. A gente fala isso, o meu Senhor, o meu Jesus. Você tem Ele para ti? Você pode dizer isso? O meu Jesus. Ele é meu amigo. Ele é meu parça. Ele se revela a mim. E está tudo certo. E está tudo bom. Porque eu olho para Ele e encontro a minha alegria em quem Ele é. Ô Jesus, eu vou contar uns problemas aqui para você. Hoje meu dia foi terrível. Jesus, hoje as coisas não funcionaram. Sabe, Jesus, eu perdi dinheiro, a porta que eu pensei que ia abrir não abriu. Sabe, Jesus, o meu relacionamento não está sendo melhor. Você conhece o coração do meu esposo, o Senhor conhece o coração da minha esposa. Jesus, o Senhor sabe. Mas, poxa, Jesus, como é bom estar contigo. Como é bom estar aos seus pés hoje. Jesus, por favor, me ajuda nessas questões, mas
enquanto a gente está aqui, deixa eu te apreciar. Deixa eu estar na tua presença, porque é bom ter um bom emprego, é bom ter um bom salário, é bom ter um bom relacionamento, mas estar com você, Jesus. Está aos seus pés, Jesus. É como apreciar. Sabe aquelas imagens tão lindas quando a gente viaja? Aquele mar, aquele sol, tem aquele panorama daquele paraíso que você vê, você fala assim, coisa mais linda. É quando nós fechamos nossos olhos nos meios das nossas tribulações mais terríveis, dos nossos vales mais complicados, e encontrar a luz de Jesus está em nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu considero tudo como perda. Jesus, eu quero que o Senhor resolva tudo isso. Mas se o Senhor não resolver, eu considero isso tudo como perda. Porque a sublimidade, a graça, a grandiosidade de conhecer o meu Senhor é o que mais importa para mim. E ele diz mais, por causa dele, e não para ele, no sentido de fazer alguma coisa, mas por causa dele, perdi todas as coisas e considero isso como lixo, para ganhar Cristo Jesus. Ô irmãos, ô irmãs, irmãos, o quanto nós precisamos tirar as distrações da vida, para simplesmente viver uma vida para ganhar Cristo Jesus. E olha como isso é profundo. Para ganhar Cristo Jesus e ser achado nele. Marta estava sendo encontrada nas agitações da vida. Marta, se você fosse procurar, ela estava lá na cozinha. Eu preciso fazer tal coisa. Onde é que as pessoas têm te encontrado, irmãos? Onde é que as pessoas têm te encontrado? Será que alguém pode abrir a porta do seu quarto e te encontrar uma hora aos pés de Jesus chorando? Será que alguém pode te encontrar uma hora e você ali, contemplando a vida com os irmãos, com as pessoas, somente pela beleza de quem Jesus é? Ou será que as pessoas têm te encontrado na frente da televisão, nos trabalhos, nas preocupações, limpando a casa, varrendo, fazendo não sei o quê? Será que todo mundo só tem te encontrado nessas coisas? O apóstolo Paulo diz, eu quero ser achado em Jesus. Não tenho justiça mais própria, ele diz, que procede da lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo Jesus, procede a minha justiça. E isso tudo é baseado na fé que eu tenho nele. O que eu quero, versículo 10 diz, é conhecer a Cristo e ser achado nele na sua plena ressurreição. Tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele diante da sua morte. O apóstolo Paulo, ele termina essa carta a Filipenses dizendo, a minha vida é de Cristo Jesus. O meu Senhor pertence a mim